Muito boa tarde a todos. Damos início à terceira sessão deste ciclo de palestras da RELOP. Temos neste momento inscritos 192 pessoas, das quais mais de metade já se encontra em linha, e nestas primeiras palavras introdutórias, para além das boas-vindas, gostaria de agradecer particularmente aos nossos convidados palestrantes, o professor Vladimir Miranda, o Sr. Engenheiro Pedro Geirinha Rocha, o Sr. Senador Marcos Rogério, que não estará, e estará em vídeo, e para as questões o Dr. Fernando Mosna e naturalmente ao Presidente da RELOP, o Dr. Efraim Cruz da ANEL. Algumas indicações iniciais que gostava de fazer, atendendo a que esta é uma palestra toda ela online. Vamos tentar rigorosamente seguir e condicionar o tempo à nossa hora e meia. Os três temas são três temas de enorme interesse: a inovação e os projetos no setor elétrico, a democratização do acesso à energia sob a ótica do legislador, os desafios e as oportunidades da energia solar em Portugal. Durante as apresentações de cada um dos oradores, de cerca de 15 minutos, estará disponível a possibilidade de interação, e daí que pudessem usar para colocar questões o chat lateral, e que depois, no momento de debate, tentaremos direcionar aos vários oradores para procurarem dar as suas respostas. Gostava de dizer que as apresentações também vão poder ser descarregadas através do menu lateral que os participantes podem ver, e que entre as duas intervenções, e entre cada uma das intervenções, serão passados pequenos inquéritos de resposta simples, que vos pedíamos que colaborassem e dessem resposta, e que esses inquéritos ou sondagens depois projetaríamos no final. O tema da inovação no setor elétrico e a democratização do acesso à energia e proteção dos consumidores é um tema do momento. Inovação é este próprio seminário um exemplo disso, e sem tomar muito mais do vosso tempo, porque estão aqui para ouvir os nossos oradores intervenientes nesta sessão, eu passava a apresentar o professor Vladimir Miranda, que aliás já não é a primeira vez que coopera com a RELOP, e ainda ano passado esteve em Cabo Verde em ações de formação no âmbito precisamente desta nossa associação. É doutorado em Engenharia Elétrica e professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, associado ao INESC já há 1 ou 2 décadas, não vamos colocar décadas a mais nesta associação. É responsável de inúmeros projetos de investigação, quer em Portugal, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos, e coautor de mais de 200 publicações referenciadas, e portanto é com enorme gosto que contamos consigo aqui hoje, e estamos atentos
à sua intervenção, que agradeço. E, portanto, passava-lhe a palavra, eu desligo o meu som e penso que devolvemos também a condução do ecrã. Muito boa tarde e muito obrigado, doutora Maria Cristina Portugal. Uma saudação fraterna a todos os que estão assistindo a este painel. Um agradecimento pelo convite que me foi feito, sempre gentil comigo, agora relop, né? Assumindo também as suas... Mas eu queria dizer que estou aqui para falar de um tema, uma encomenda muito difícil que me fizeram, que é falar sobre inovação, com gosto. Já agora aproveitava também para saudar o doutor diretor Efraim Cruz e pedir-lhe que entregasse um abraço ao meu amigo Feitosa, que conhece com certeza, Sandoval Feitosa. E dizer que estou aqui num papel de diretor associado do INESC-TEC de Portugal e de diretor-presidente do INESC Brasil, o que me dá uma perspectiva muito interessante sobre o que é que poderá ser útil conversar. Então, eu, segundo me disseram, devo clicar em cima do... Para mudar, pronto, aqui está, mudou, isto tem um certo atraso, vão-me perdoar, esta dinâmica vai ocorrer. A questão sobre falar sobre inovação colocou-me um dilema. O que é que eu posso focar sobre inovação que possa interessar a esta audiência? E nós estamos assistindo a transformações profundas no sistema elétrico, todas elas resultam de inovações tecnológicas que estão acontecendo progressivamente. Para acomodar essas transformações, é preciso conhecer os fenómenos e ter capacidade de previsão. Senão, as decisões regulamentares ou políticas não são ajustadas aos desenvolvimentos. E eu vou falar um pouquinho disso, isto é, vamos olhar sobre como alguma inovação, na maneira como os processos de compreensão destes fenómenos estão a decorrer, como é que nós temos estado a inovar para dar melhor assistência à formação de decisões. Este processo, esta apresentação é sobre difusão de adoção tecnológica. E há 4 fatores que influenciam a generalização de uma ideia nova, a inovação, os canais de comunicação, o tempo como variável dinâmica fundamental e o sistema social em que se desenvolve. Nós estamos falando da adoção progressiva das smart grids, das renováveis, das baterias que vêm aí, por aí fora, dos veículos elétricos, e como isso se propaga e como é que isso influencia a regulação e o planeamento dos sistemas. É clássica já, embora não tenha muitos anos, esta divisão para a adoção social progressiva de novas tecnologias ou novas ideias, a divisão entre os inovadores ou pioneiros, são os primeiros que adotam essa solução, os adeptos precoces, depois uma maioria inicial e depois uma maioria tardia e finalmente os retardatários ou renitentes. E esta curva mais ou menos gaussiana, ela tem uma expressão em muitas tecnologias que se verificou que corresponde aproximadamente a um bom modelo sobre como é feita a difusão tecnológica na sociedade e com rampas de natureza diferente, mas isto tudo corresponde a um modelo que tem sido observado. A questão para nós é que o paradigma do prosumidor, ou seja, do produtor e consumidor em simultâneo, não é muito útil, na nossa opinião, para podermos avaliar os impactos cortar um slide. Devo estar a falar em excesso porque já me cortaram o slide. Aí está. Muito obrigado. Um professor tem estas liberdades e depois às vezes leva um castigo. O paradigma do prosumidor, estava eu dizendo que não é muito útil
em muitos casos, porque assume que, de certo modo, que está tudo presente em simultâneo no mesmo local de consumo e de geração, etc. Isto está longe de corresponder a uma realidade dinâmica transformacional. Por isso, o que nós propomos é que se deite ao lixo este paradigma, né? E que se substitua por processos de transformação dinâmica, porque ele não permite compreender e nem fazer previsões sobre a difusão de geração distribuída de veículos elétricos, baterias, não permite fazer previsões à adoção desse paradigma. Nem permite identificar os riscos associados ao uso de modelos de expansão grosseiros, que é o que se usa, nem avaliar o desenho de políticas e impactos. Então, nós passamos a evoluir para o paradigma da compreensão, da difusão das novas ideias tecnológicas. Onde estamos hoje nas ideias de difusão, estamos ainda de forma muito primitiva, porque nós temos processos, basicamente, que se baseiam em extrapolação da realidade atual. E essas extrapolações são feitas muitas vezes por taxas de crescimento homogéneas associadas a elementos da rede, a carga progressiva dos transformadores, a distribuição de carros elétricos toda de forma igual em todos os nós da rede, etc. Isto são processos primitivos de modelização, darão algumas indicações, mas há muita maneira de fazer muito melhor nesta matéria. Ora, o que nós começamos por fazer foi, aplicando o caso a Portugal, começamos a fazer uma análise de detalhe dos processos de difusão com base em dados dos censos. E o último censo, de 2011, tem uma quantidade de dados muito importante para permitir fazer uma modelização da expansão dos recursos distribuídos. Eu vou usar esta expressão recursos distribuídos de uma forma geral, porque podem imaginar que são painéis fotovoltaicos nos telhados das residências, ou que são a adoção de veículos elétricos, ou de baterias distribuídas, etc. São recursos distribuídos que vão ter uma adoção social generalizada. E então, os dados dos censos e a sua evolução permitiu-nos focar em sinergias sobre estas várias inovações que estão ocorrendo mais ou menos em simultâneo. Daí que nós, para compreender esses fenómenos e usar os dados dos censos, a primeira coisa que tínhamos que fazer era verificar qual o nível de agregação destes dados é que era o conveniente para fazer a modelização. Eu vou passando aqui nos slides, podem ir verificando alguns títulos de publicações que documentam esta informação e que, portanto, quem tiver depois acesso à apresentação poderá ir pesquisar e ver tudo isto muito mais documentado do que eu estou agora a passar de forma resumida. Mas, na verdade, nós acabamos por concluir que o nível de agregação de município, que é um nível muito interessante para os dados dos censos, para depois converter noutra coisa que eu vou falar a seguir. Este processo de conversão, de agregação de dados dos censos ao nível municipal, permitiu-nos depois gerar, e com sistemas de informação geográfica, gerar a partir de perspectivas globais de penetração de recursos distribuídos, usando autómatos celulares, gerar progressivos mapas de difusão de tecnologias no espaço e no tempo. Está aí um exemplo, uma figura de simulação até 2035 de espalhamento de fotovoltaicos. Ora, os efeitos da difusão tecnológica que nós confirmamos, a referência que está é um estudo na cidade do Porto, é que os modelos mais ou menos grosseiros utilizados anteriormente dão resultados muito diferentes dos resultados que nós obtemos se usarmos um modelo de difusão. O modelo de difusão vai fazendo a propagação da ideia da adoção tecnológica, propagação social,
tendo em atenção características de rendimento dos cidadãos, de tipo de habitação que têm, acesso à educação que têm, meios financeiros que têm acesso, etc. E que vai gerando um modelo de adoção progressiva das tecnologias. Os modelos básicos, a figurinha do lado direito, eu peço desculpa, isto não é uma aula, é uma conversa e, portanto, eu vou focar apenas o que interessa. A figurinha do lado direito mostra que a coluna verde é o modelo de difusão e as outras colunas são outros modelos baseados ou apenas na ponta de potência local ou baseados na capacidade instalada dos equipamentos elétricos, e os modelos dão resultados muito diferentes para diferentes cenários e dão sempre resultados diferentes quando a gente usa um modelo complexo de difusão ou quando usa modelos significativos. Já estão vendo o perigo disto. O perigo disto é, adotando um modelo grosseiro, simplificado, não atendendo aos processos complexos de difusão social, de nós termos horizontes de planeamento errados, muito desajustados, que levam a decisões desajustadas. Portanto, nós detectamos isso claramente, que o modelo de difusão dava-nos resultados distintamente diferentes. Desses modelos de difusão, propagando para cima das células municipais, nós conseguimos fazer um mapeamento para uma agregação maior, com base nas áreas de influência das subestações de interface entre a transmissão e a distribuição. Portanto, podendo medir então o impacto dos modelos de difusão para o sistema global nacional, através de uma agregação ao nível de umas células maiores, que são as células definidas como células de influência das subestações de transmissão. E isso tem fortes implicações, como é óbvio, também no planeamento da própria transmissão e da geração de negócios, etc. E dos investimentos necessários. Ora bem, neste reconhecimento e neste processo, eu devo dizer que já tivemos uma pequenina influência no ENTSO-E, a Associação das Empresas Transmissoras Europeias, porque no último documento submetido às entidades reguladoras, até sobre o Bidding Zone Review Study, que foi entregue para propor redefinições em algumas das áreas de licitação, chamamos-lhe assim, europeias. A ideia da agregação que nós temos estado a defender, essa ideia já foi injetada nesse documento e está lá na secção 4.9 do documento explicativo, está lá já essa ideia. Portanto, este caminho de usar modelos de difusão e usar agregações com base em censos e dados é uma ideia que está a fazer um progresso mesmo europeu. O impacto das políticas é o comentário que eu vou fazer agora, e que é o seguinte. Esta difusão de tecnologias, ela é influenciada por políticas de incentivos que podem ser feitas para um alvo, dirigidas a um alvo, dirigidas a outro alvo, etc. E a pergunta coloca-se, já que temos modelos de difusão, será que podemos analisar os impactos de diferentes políticas de incentivos que é que isso traz para o sistema elétrico e para as implicações de planeamento? Aqui, regressando à cidade do Porto, que é esse, enfim, mapinha que estão vendo aí, nós temos aí duas figurinhas em baixo que representam, em pontinhos azuis ou pontinhos vermelhos, representam os incrementos de aceitação e de adoção tecnológica para fotovoltaicos e para veículos elétricos, mas o azul é quando os incentivos foram planejados de forma a dirigir à classe média alta, e os pontinhos vermelhos é quando os incentivos foram dirigidos à classe média baixa, né? Com diferentes esquemas de incentivos à adoção de novas tecnologias. E o efeito para o sistema elétrico é evidente, porque as zonas da cidade que vão ser solicitadas para maiores potências, enfim, maiores consumos de energia, etc., vão ser bastante diferentes conforme esses tipos de incentivos. Então, as variações identificadas com a difusão tecnológica impactam nas decisões de investimento nas redes
E isto torna-se claro quando a gente adota estes modelos de difusão, porque permite medir as consequências de incentivos. Como é que a gente constrói isto? A partir de cenários usando previsões de difusão muito globais, passa a um modelo de autómatos celulares que vão replicar e propagar na malha, na malha constituída no sistema de informação geográfica, vão propagar estes efeitos ao longo do tempo. Depois ligamos estes efeitos às áreas de serviço das subestações e, a partir daí, quando temos o filme todo corrido, podemos verificar quais são as previsões em muitos indicadores, as previsões para cada região e agregadas para o sistema sob análise. Para desenhar as políticas, o que é que nós propusemos? Como Transformer tem aqui um pequeno erro, mas um professor passa bem com um pequeno erro, diz aos alunos, isto foi um aluno que me escreveu isto. Na verdade, nós fizemos modelos de desagregação para cenários com resolução espacial de menos de 0,1 km², mês a mês, e depois isso permite a agregação geral. E os dois critérios essenciais para desenhar políticas que nós testamos foram os seguintes: minimizar custos de sistema e, por outro lado, minimizar assimetrias sociais resultantes dos processos muito assimétricos que são a adoção de novas soluções, porque não é um fenómeno que seja generalizado na sociedade e, portanto, há classes, estratos sociais que começam por aderir, etc. Para avaliar os custos de sistema, avaliamos diferenciais relativamente a um cenário zero, sem adoção de tecnologias novas. E para avaliar as desigualdades económicas, usamos um indicador que é o índice T de Taylor, que é um índice baseado numa ideia de entropia, enfim, que mede uma assimetria. Quanto maior for, pior. É isso que interessa para a nossa conversa. E então temos um problema de duplo critério, que é que pretendemos em simultaneamente minimizar custos de sistema e minimizar assimetrias sociais. Ora bem, eu estou quase no fim, para a doutora Cristina não ficar nervosa com o seu jeito prussiano, mas no estudo do caso português, dados o último censo, em que havia 120 critérios extraídos dos censos, desde status familiar, nível de educação, idade dos sujeitos, porcentagem de emprego, etc., associados com o sistema de informação geográfica, nós estudamos a difusão de veículos elétricos e a difusão de fotovoltaico residencial, com uma série de características que pressupomos, e estudamos combinações, 9 combinações de políticas com perfis diferentes, mas o que interessa aqui ver é que temos a política LMI, que é endereçada a low ou medium income, sendo a baixa renda, estratos de baixa renda, o HP é da alta renda e o RN é uma política que não diferencia estes estratos. E nessas 9 combinações, usando perfis típicos, etc., nós chegamos a resultados muito interessantes. E eu quero aqui relevar apenas o seguinte: fazendo as simulações de difusão debaixo dessas diferentes políticas, nós chegamos a soluções globais que estão aqui identificadas neste gráfico e que vamos ver se eu consigo explicar. O eixo horizontal corresponde a fatores de sobrecusto medidos a 2030, fatores de sobrecusto de adoção, e no eixo vertical a geração de assimetrias sociais. E, portanto, quem conhece as questões de teoria da decisão vê que há aqui soluções que são sempre dominadas e há aqui uma fronteira de Pareto que corresponde a soluções que minimizam em simultâneo os dois fatores, das quais ressaltou em muitos testes que a gente fez como muito consistente a estratégia que chamamos aqui IDC1, que corresponde a incentivos dirigidos às classes mais dotadas de recursos. E isto, inclusivamente, contraria algumas experiências feitas na Califórnia, em que foram feitos incentivos às classes de mais baixa renda. E nós verificamos que, pelos estudos que tivemos em Portugal, pelo menos, estes esquemas de incentivos à mais baixa renda são dos que sistematicamente conduzem
a situações de maiores sobrecustos e maiores assimetrias sociais, o que é muito interessante de verificar e só emerge da aplicação dos modelos. Portanto, isto é apenas uma pequena amostra de resultados que a gente pode ter, onde, terminando, temos aqui um sumário possível de grandes linhas de raciocínio, que as energias renováveis não são distribuídos homogeneamente no espaço, nem os grupos sociais são distribuídos homogeneamente no espaço. Os fenómenos de adoção traduzem-se em aglomerações espaciais que têm efeitos nos planos de investimento nas redes. O caráter dos subsídios tem grande impacto na dispersão espaciotemporal e, portanto, sugerimos fortemente novas abordagens com base em modelos de difusão para ajudar os reguladores e os agentes políticos a prever os efeitos e os impactos no sistema elétrico. E, bom, acho que ainda tenho a tolerância que não me leva a muita penalidade. Muito obrigado e tenho dito. Muito obrigada, professor Vladimir Miranda. Uma exposição interessantíssima que tenho a certeza que gerará perguntas por parte dos nossos participantes. Começou com aquela frase catchy que é dizer que vamos deitar os próximos no bolso, no lixo, que é logo para chamar a atenção da plateia, afinal quem vem ou não vem para o lixo. E este cruzamento entre aquilo que são as rampas de difusão tecnológica e as, traduziria eu, as rampas da compreensão tecnológica, daria de facto para toda uma aula dos seus tradicionais 50 ou 60 minutos, e certeza que vamos continuar a trocar impressões sobre isso. Eu lembro aos participantes que podem descarregar a apresentação através da barra lateral que está nos vossos ecrãs, e que entretanto vai passar, ou eu pedia para passar o nosso primeiro inquérito ou sondagem, que é muito rápido, sobre qual deve ser a prioridade da inovação. A indústria, os consumidores domésticos, deve priorizar a eficiência energética, deve incidir mais sobre a mudança dos comportamentos, a rampa talvez não tão ascendente da compreensão tecnológica, ou sobre a mobilidade, de montante para jusante, ou se é preciso fazer muito mais a jusante para se ter o benefício, o aproveitamento de tudo aquilo que é inovação que vem sendo traduzida. Não sei se mantemos a votação, se a passaríamos no final ou se passamos de imediato, porque estaria em condições de, desde já também, vos apresentar, enquanto votam, vos fazer a apresentação. Temos os resultados. Ora, bom, entre a eficiência e a mudança de comportamentos, sendo que ambos se confundem até um pouco, temos uma larga maioria dos nossos participantes a apostar que esta é a linha mais correta, sendo que a indústria sim, e seguido da mobilidade. Enquanto prioridade de inovação, diria que os investimentos ao nível dos consumidores domésticos seriam, talvez, na opinião do painel, aqueles que teriam menos fator multiplicativo. Deixem-me vos apresentar o próximo orador, o senador Marcos Rogério,
do Brasil, que é presidente também da Comissão de Infraestruturas do Senado do Brasil, é licenciado em Direito, graduado na Terminologia do Brasil, é mestre em Administração Pública, tem uma longa carreira política enquanto deputado federal e também como jornalista. É um senador eleito pelo estado de Rondônia desde 2018, vice-líder do governo no Congresso, vice-líder de Democratas no Senado e presidente dos Democratas de Rondônia e da Comissão de Infraestruturas do Senado. Por uma questão imprevisível que acontece quando se tem estas funções políticas, mais em particular, o senhor senador teve que se deslocar, mas teve a enorme gentileza de deixar gravada a sua intervenção, e é essa mesmo que iremos passar de seguida, agradecendo desde já também ao Dr. Fernando Mosna a disponibilidade para depois responder as questões. Vou fazer a alteração que estava a sugerir enquanto se resolve o problema técnico para conseguir emitir a gravação. Senhor Engenheiro Pedro Geirinhas Rocha, se estiver preparado para esta alteração da ordem do painel, deixe-me apresentar o Sr. Engenheiro Pedro Geirinhas Rocha, da EDP Portugal, também com expressão no Brasil, portanto todos bem conhecem. É formado em Engenharia Eletrotécnica e em Gestão e em Marketing, com uma atividade profissional iniciada na Schneider Elétrica. Vai-nos falar sobre desafios e as oportunidades da energia solar em Portugal. Sol é uma coisa que o Brasil também beneficia, e até um pouco mais do que nós. Em 2001 fundou a sua própria empresa especializada na qualidade da energia e da eficiência energética, e em 2017 a empresa foi incorporada na EDP Comercial, onde é responsável pela área da inovação e tecnologia desde 2017 e pelo desenvolvimento de novos produtos e serviços. E, portanto, enquanto resolvemos, que não queremos deixar de resolver a nossa questão da gravação a nível interno, ao nível do back-office, o Sr. Engenheiro, passava-lhe a palavra para a sua intervenção. Muito boa tarde, muito obrigados pela oportunidade que me dão para participar nesta sessão. Enquanto pessoalmente e enquanto representante da EDP Comercial, é com imenso gosto que estou aqui para esta comunidade, dando um bocadinho a nossa experiência naquilo que é o desenvolvimento de produtos e serviços para os nossos clientes, onde o solar tem uma relevância importante, mas não só o solar, tem outros produtos. Eu queria dizer que a EDP Comercial, para quem não conhece, é a empresa do grupo EDP que trabalha no retalho, portanto trabalha com a comercialização de produtos de energia elétrica e de gás, e desde há alguns anos, já há mais de 10 anos, que a EDP Comercial tem também uma política ativa de desenvolvimento de novos produtos e serviços. Hoje estamos muito focados nos novos produtos e serviços dedicados à transição energética. E era sobre esse tema que eu vos gostaria de falar aqui, um bocadinho ligado às questões dos desafios que nós temos no setor. E eu acabei por pôr aqui no primeiro slide um desafio que talvez seja, só um bocadinho atrasado, mas eu penso que não estou a conseguir passar o slide. Não, passei. Já está.
em que eu coloquei aqui uma imagem um bocadinho provocatória sobre 3 imagens de 1980, 2020 e 2030. 1980 todos reconhecemos nesta imagem, 2020 é marcado claramente pela pandemia e, portanto, tinha que pôr uma imagem destas, e em 2030 estamos a falar de futuro. Portugal e Espanha são candidatos à organização do Mundial de Futebol, e eu ponho isto aqui numa perspectiva também um bocadinho visionária, mas isto, o que quer dizer fundamentalmente sobre isto é um bocadinho mostrar os números de cima, e os números de cima representam a energia elétrica quando comparada com a energia total consumida no país. Em 1980 era cerca de 18%, hoje é cerca de 22%, e nós estimamos que em 2030, para cumprir as metas para as quais estamos obrigados, estamos obrigados do ponto de vista digamos, dos tratados que assinamos, mas também estamos obrigados, porque isso é um compromisso civilizacional de descarbonização. Nós vemos que em 20 anos, de 1980 para 2020, nós subimos 4% o índice de eletrificação. Agora, em 10 anos, temos que passar de 22 para 60. Isto é um feito de uma dimensão para a qual nós não sequer conseguimos entender bem o que é que está aqui em causa. E é um tema muito relevante. Obviamente há aqui tecnologias, há aqui componentes que serão mais fáceis que outros. A adesão na mobilidade elétrica tem de facto impacto e está a ter resultados interessantes. Nada disso chega se nós não conseguirmos mobilizar os clientes para esta transformação. E eu gostava de falar um bocadinho disso. Era como é que nós conseguimos mobilizar os clientes para esta transformação. Se os clientes não aderirem, nós teremos imensas dificuldades em fazer este ponto. Eu pus aqui outro slide que também reflete um bocadinho sobre este tema. Eu tenho aqui um atraso, mas reflete um bocadinho. Já está. Neste slide, enfim, eu ponho aqui um artigo da DEC Proteste, que saiu em setembro de 2020, que fala do gás de botija, do gás butano, que é usado em Portugal em 2,6 milhões de casas. 2,6 milhões de casas, para as quais nós temos um objetivo traçado de acabar com o gás de botija até 2030. Eu ponho só aqui uns números, enfim, inclusive está aqui uma notícia da ECO, que fala de apoios que podem vir inclusivamente com o suporte da União Europeia para permitirem esta transformação. Eu cito aqui uns exemplos muito simples: 2,6 milhões de casas para transformar em 2030. Se nós fizermos um preço médio de transformação de 1.200 euros por casa, isto tem a ver, quando eu transformo uma casa a gás numa casa elétrica, isto eu tenho complicações, além dos equipamentos que tenho que pôr, que são fogões, placas, termoacumuladores, bombas de calor, eventualmente ar-condicionado. Além disso, há que reformular a casa. Enfim, tipicamente a bancada da cozinha tem que ser reformulada, a instalação elétrica tem que ser reformulada, há mais consumo de energia, há mais potência que é necessária. Tudo isto implica um conjunto de modificações na casa que tem um custo que é relevante, é um custo que é quase o valor dos equipamentos que nós temos que colocar, e pus aqui este número, isto é, para fazer esta transformação, fazer um preço médio de 1.200 euros por casa, nós precisamos de 3 mil milhões de euros, mais de 3 mil milhões de euros para fazer estas intervenções. Não é só uma questão financeira que está aqui em jogo, nós precisamos de fazer, imaginar que começamos dia 1 de janeiro de 2021, nós precisamos de fazer 260 mil intervenções por ano, durante 10 anos, de uma forma constante. Para transformar uma casa são necessários 3 técnicos, mais o pessoal de apoio, mais o pessoal de suporte. Quer dizer, para fazer isto, nós precisamos, durante 10 anos, de alocar uma força de trabalho de cerca de 5 mil pessoas. Isto dá mais com clareza a dimensão do problema, pelo qual a adesão dos clientes, isto é, não nos basta ser só instrumentos financeiros, não nos basta ter uma força de trabalho. Nós, para fazer este trabalho, teremos certamente muitas dificuldades em encontrar as pessoas qualificadas para o fazer, porque são necessários técnicos especializados em quantidade suficiente para ir à casa das pessoas, mas precisamos de um fator essencial, que é o fator adesão de clientes. Como é que nós fazemos os clientes aderirem
estas propostas transformacionais que são imperiosas no domínio da transição energética. Nós, da EDP Comercial, temos trabalhado muito neste tema e eu gostava de vos falar um bocadinho sobre isto, porque acho que isto é talvez uma parte relativamente inovadora, da qual a EDP tem trabalhado sistematicamente. Nós temos, aqui ponho só alguns exemplos daquilo que a EDP está a fazer do ponto de vista de desenvolvimento de novos produtos e serviços. Nós temos os Spec Livings EDP, temos a energia solar para a utilização doméstica, energia solar para ambiente empresarial. Há aqui uma parte que nós às vezes descuramos quando falamos neste ponto, é que a inovação não é uma inovação baseada em produto. Muitas vezes a inovação tem de ter suporte em modelos de negócio que devem ser disruptivos e devem ter impacto na vida das pessoas. Eu vou um bocadinho mais à frente falar sobre a importância dos modelos de negócio e, obviamente, estamos a falar dos produtos de mobilidade, para carregar em casa, para carregar no condomínio, para carregar na rua. Estamos a falar da transformação das casas, pelo que temos que olhar para os sistemas de ar-condicionado, os sistemas das appliances, tipicamente as máquinas de lavar roupa, lavar louça, e, enfim, aquilo que nós chamamos de aconselhamento para permitir as casas mais eficientes. Nós trabalhamos na EDP Comercial e fazemos a gestão da inovação. Eu gostava só de falar muito ligeiramente sobre o tema. Isto basicamente é um bocadinho mais que a EDP Comercial, é olhar para a inovação dentro da EDP. Nós trabalhamos na inovação com 3 horizontes distintos. Aquilo que é o horizonte onde eu trabalho, que é o horizonte dos produtos e serviços de horizonte 1, onde nós tentamos criar produtos e serviços que tenham impacto no negócio num prazo de 2 a 3 anos. O horizonte 3 é aquilo que é mais prospectivo, está mais no horizonte longínquo e é tipicamente tratado dentro da EDP pela EDP Inovação. E depois o horizonte 2, que a minha definição é aquele que está entre o I e o 3. Eu foco-me de facto neste horizonte 1 e nós temos um grupo de trabalho que tem de facto estar focado no desenvolvimento de soluções para os nossos clientes na área da produção centralizada, do qual o solar tem uma relevância muito grande, vêm as baterias, estão englobados neste âmbito, aquilo que é a eficiência energética, aquilo que é o energy management, da qual as soluções de flexibilidade estão colocadas, e as soluções para B2B na área da eficiência energética também. Estas são, digamos assim, a nossa perspectiva de desenvolvimento. Eu gostava de vos falar um bocadinho sobre a forma como nós tentamos perceber como é que conseguimos que os clientes, que o que fazemos possa ter impacto na vida dos clientes. Para nós, este tema é um tema crucial. Nós definimos um roadmap, um processo, um template para desenvolvimento de soluções que está aqui citado. Eu não vos quero amassar muito, mas basicamente nós tentamos responder um ponto que é este. O que pensamos que os clientes querem é de facto o que os clientes querem. E esta resposta a isto não é nada evidente. Nós, especialistas do setor, estamos muitas vezes convencidos que nós sabemos o que os clientes querem. E quando nós pensamos assim, normalmente nós temos grandes problemas, porque os maravilhosos produtos que nós criamos não têm adesão por parte dos clientes. E essa é uma aprendizagem que é absolutamente demolidora para nós, e acho que para qualquer organização que trabalhe neste tipo de coisas. Coisas absolutamente fantásticas, que até fazem poupar as pessoas imenso dinheiro e as pessoas não aderem. E a compreensão deste fenómeno é absolutamente necessário para ter uma perspectiva como fazer os clientes aderir a estas novas soluções. Dentro deste template, não vos quero amassar com ele, existem 2 processos de auscultação dos clientes que eu acho que vale a pena falarmos um bocadinho. Um deles, enfim, usa uma palavra, um anglicismo, que é a co-creation, e basicamente consiste no seguinte: consiste em perguntar a clientes, isto é, em sugerir que os clientes nos deem soluções para um problema. Isto é, nós, num conjunto de clientes, pomos um conjunto de problemas e os clientes sugerem-nos soluções para os problemas. Esta é a primeira fase da co-creation. A segunda fase da co-creation é nós, então, já imaginamos um produto
com inputs dos nossos clientes e vamos levar já uma ideia de produto para os clientes nos criticarem os produtos que estamos a desenvolver. Este sistema, enfim, é tipicamente feito com painéis, com grupos de pessoas, quer a nível de empresas. A segunda fase é uma fase muito relevante, e esta é muito inovadora, é muito baseada num conceito que foi desenvolvido na Universidade de Stanford e que se chama Prototype. Eu não sei se estão conhecidos com este nome, não é protótipo, é Prototype. E é basicamente uma espécie de uma simulação, isto é, quando nós desenvolvemos um produto, nós temos que assumir os custos de desenvolvimento do produto. E antes de assumir os custos de desenvolvimento do produto, o que nós fazemos é fingir que o produto existe e ir a clientes perguntar, compram este produto e em função dos resultados desta venda simulada, nós aí tomamos decisões sobre o desenvolvimento. Eu aqui mostro-vos um produto, que é um exemplo de um produto que fizemos o Prototype já há algum tempo. Aliás, mostro-vos a seguir um conjunto de produtos para os quais nós fizemos Prototype. Um deles foi este, nós chamamos este produto Virtual Sun. Já explico um bocadinho melhor o que é isto. E este produto foi feito de duas formas. Foi feito para Portugal, em que nós fizemos fundamentalmente com uma newsletter da EDP Comercial, em que propunhamos aos clientes um novo tipo de produto e verificámos a taxa de adesão. Quando os clientes dizem que sim, temos um problema, porque a gente não tem um produto para lhes vender. E aí temos que pedir desculpa ao cliente, ou melhor, dizer que é um produto em desenvolvimento, dar-lhes uma pequena compensação por isso, e isso tem funcionado muito bem. Fizemos também um teste no mercado internacional, neste caso fizemos em Londres, em Singapura, em Sydney, em Nova York, através de landing pages com esta oferta e verificámos os resultados via Google AdWords. Com este trabalho, nós podemos apurar qual é o grau de aceitação que o cliente tem para um produto deste tipo. E quando o grau de aceitação está acima de um determinado nível, nós achamos que estamos em condições de levar o produto para a frente, e então o produto percorre todas as fases de desenvolvimento. Cá está o que é o produto do Virtual Sun, é um produto que vai ser lançado em janeiro em Portugal. É basicamente dar aos nossos clientes a possibilidade de quem não tem painéis solares em casa, quem não tem telhado para painéis solares, poder beneficiar também de energia solar, neste caso através da utilização de uma plataforma de crowdfunding, para a qual o cliente, em vez de investir no painel solar, investe num outro painel solar e recolhe os rendimentos de um painel solar, recolhe os rendimentos da sua energia, na poupança da sua energia, do painel solar colocado tipicamente numa empresa, tipicamente noutra geografia, inclusivamente. Isto é um produto que pode fazer sentido para Portugal e é um produto que tem forte potencial de exportação. Eu penso que qualquer sueco, por exemplo, estará muito interessado em comprar painéis solares para colocar em instalações solares em Portugal e, portanto, é certamente uma solução que será muito apelativa, quer para Portugal, quer para os mercados internacionais. Mostro-vos aqui outro produto, e já andou demais, queria voltar para trás, espero conseguir. É este. Aqui está, há pouco falei-vos daqueles desafios de eliminar o gás butano e o gás propano. Cá está um produto, já está em lançamento na EDP, temos este produto já em fase de lançamento, por enquanto em fase de soft launch, que é tornar a casa elétrica, tornar a casa totalmente elétrica. É um produto dedicado aos clientes de gás butano, de gás propano. São 2,6 milhões de casas em Portugal. O que este produto oferece é uma visão integrada, isto é, o cliente tem completamente fechada uma solução, sem se preocupar com nada, tudo vai funcionar, é feita uma simulação que tem em conta os aumentos do custo de energia, porque o cliente vai consumir mais energia, como é óbvio, vai ter que também pagar mais pela potência contratada e obviamente vai ter que se reforçar as cabelagens de sua casa, mas este produto torna isto uma solução extraordinariamente simples. Este produto, por exemplo, o Prototype deste produto foi feito em loja, e foi feito em loja, nós contratámos 180 clientes, e a 180 clientes nós fizemos esta proposta deste produto. O resultado que tivemos, destes 180, 60 clientes aderiram ao produto, e portanto havia toda a justificação para fazer um produto deste tipo, e foi isso que este produto foi desenvolvido. O Smart Now é um produto também que vai ser lançado nos primeiros meses do próximo ano, está mesmo a ser finalizado. É um produto que fundamentalmente trabalha na informação ao cliente. A EDP
Comercial tem trabalhado muito na informação dedicada à gestão do consumo dos painéis solares. Agora damos um passo seguinte, que é entrar em casa de muito mais clientes, isto é, não é necessário ter energia solar, podem existir muito mais clientes que têm disponíveis um conjunto de informações que podem ser muito relevantes naquilo que são as suas decisões de gestão de energia. E tentamos, por isso, obviamente, dar muitas informações sobre a poupança, qual é a tarifa adequada, se a tarifa está ou não adequada, sabendo exatamente a transferência, onde é que eu estou a gastar energia, quanto é que gasta o telefone, quanto é que gasta o frigorífico, tem a possibilidade de construir alarmística em torno disto, esqueci-me do equipamento ligado, ou o equipamento está a gastar mais que os vizinhos, ou o frigorífico está a consumir demasiado, e fundamentalmente eliminar todo um processo muito pesado para os clientes, que é o envio de leituras, as pessoas têm que se lembrar, têm que enviar leituras para trás e para a frente, e este produto responde totalmente a este ponto. Vamos só ver aqui mais alguns exemplos de produtos para os quais nós desenvolvemos este processo de prototype. Esta é também uma página da internet que já está disponível na página da EDP, é o Bairro Solar. É a resposta que a EDP está a preparar, já preparou, já está no mercado, que é a forma de nós facilitarmos a constituição de comunidades de energia. Todos estão ao corrente da legislação portuguesa que facilita a criação de comunidades de energia e elas têm, no entanto, um problema que é nós precisamos de instrumentos de adesão fácil dos clientes. Os clientes, quem quer pôr um painel solar e terá de o pôr, e quem quer beneficiar de energia solar, tem que ter uma plataforma em que as pessoas contactam umas com as outras. Dados os custos envolvidos dos contactos pessoais, as plataformas digitais assumem aqui um papel absolutamente relevante. E tem todo o gosto em visitar a nossa página, EDP Bairro Solar, onde podem encontrar as formas que nós temos neste momento disponíveis para as pessoas poderem ter painéis em sua casa e partilharem com os seus vizinhos, ou se não puderem ter, poderem beneficiar da energia solar dos seus vizinhos. Há também outros pontos que estão muito ligados àquilo que é a nossa oferta para clientes. Vale a pena aqui também falar das soluções de flexibilidade. Nós participamos no projeto piloto da ERSE relativamente ao piloto de procura, sobre a promoção da participação da procura no mercado de sistema, em particular da reserva de regulação. Nós somos comercializadores e, portanto, assumimos o papel de representantes de clientes. O projeto piloto conseguiu atingir os seus objetivos, isto é, clientes que participaram neste projeto. Estamos agora preparados para seguir para a próxima fase. Esperemos que a próxima fase, nos próximos meses, possa vir a lume, e esperamos muito, e deixem passar esta mensagem, que tenha a possibilidade de incluir a agregação nesta perspectiva, mas isto já eu aqui a fazer um bocadinho de lobby a respeito das posições que a EDP Comercial defende sobre este tema. Por último, só falar um bocadinho, e é mesmo para concluir a minha apresentação, falar um bocadinho daquilo que é a importância de dois aspectos que muitas vezes são colocados num patamar um bocadinho secundário. Primeiro, a importância dos modelos de negócio. Os modelos de negócio são absolutamente decisivos, e a transformação dos modelos de negócio são absolutamente decisivos para provocar adesões dos clientes. Nós temos um exemplo que eu gostava de partilhar convosco, que é o exemplo do solar para empresas. Quando nós vamos a uma empresa e propomos um painel solar, toda a gente percebe a vantagem de, facto, ter um painel solar em casa, um painel solar no seu telhado. Mas é necessário investimento, é necessário obras, é necessário um conjunto de complicações. Quando nós passamos para proporcionar às empresas uma oferta de benefício de energia solar, basicamente um desconto sobre a energia, a questão muda completamente e a adesão dos clientes muda completamente. Por último, também, o relacionamento permanente com os clientes é um fator absolutamente decisivo, e é à volta disto que nós construímos uma oferta de produtos e serviços. Muito obrigado, estou a dispor para as vossas questões.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro Pedro Rocha. Deixem-me dar uma explicação sobre o que ocorreu, porque tivemos aqui uma interferência, foi na tentativa, nos exercícios de carregamento do vídeo, parece que deitámos abaixo o próprio sistema. Iremos fazer um novo ensaio, mas antes disso, só uma referência para agradecer esta intervenção muitíssimo viva e até pela oportunidade e pela tentativa de ser muito rápido e ter gerido em cima da hora ou vai abaixo, entra em direto, está em direto. Portanto, esse exercício de ginástica é-lhe devido o agradecimento e tornou mais vivo também o painel para os nossos assistentes e participantes, sendo que o tema do cliente acaba por estar intimamente ligado com a própria apresentação anterior, que é a tecnologia que vai, a inovação que vai a um ritmo que às vezes a compreensão não acompanha, e portanto este exercício é um exercício complicado e a que normalmente o regulador também está muito atento para perceber aquilo que está na margem da compreensão do próprio consumidor. Eu tenho indicação de que teríamos um outro painel, um outro inquérito rápido a passar. Sobre a acessibilidade à energia, evidentemente que nos países que integram a RELOP o acesso não é, nem todas as geografias, completamente idêntico. Gostávamos de ter a vossa sensibilidade através da resposta a este inquérito. E de seguida tentaremos fazer uma de duas coisas, ou passar o vídeo ou deitar o painel abaixo. Esperemos conseguir o primeiro. Há um desfazamento que podem ter notado da plataforma e que aliás percebe na própria passagem dos PowerPoints. Há um desfazamento que não se consegue corrigir, ou pelo menos ainda, de alguns segundos, mas olhando para o ecrã, e para quem é da área da publicidade, o Sr. Engenheiro Pedro Rocha saberá, serão os segundos suficientes para valerem muito dinheiro. Não sei se já temos respostas. Descentralização, precisamente um dos temas que foi agora muito focado, a geração distribuída, as comunidades de energia e descentralização, largamente como vencedor desta Quick Pool. E o que vos ia pedir neste momento, e em termos de organização, é se voltamos a fazer a apresentação do vídeo através de uma solução post-it, para podermos ainda ter depois a oportunidade de ter alguns minutos de debate. Gostaria de agradecer o convite para participar desse ciclo de debates da 13ª Conferência da Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Oficial Portuguesa, RELOP. Na pessoa do presidente da RELOP e diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil, Dr. Efraim Cruz, um dos grandes conhecedores do setor elétrico brasileiro. Além disso, quero cumprimentar os qualificados participantes desse painel sobre inovação no setor elétrico para a democratização do acesso à energia
e proteção dos consumidores. A doutora Maria Cristina, Portugal, o doutor Vladimiro Miranda e o doutor Antônio Coutinho. Inicialmente, quero destacar desde logo a minha admiração e o meu respeito pelo trabalho dos reguladores. É um trabalho complexo, que requer muita expertise e precisa da busca constante pelo equilíbrio entre os interesses de prestadores de serviço, consumidores e o governo. As soluções para isso devem ser sempre engenhosas, embasadas por muito conhecimento dos temas em questão e voltadas ao interesse público. Em suma, é árduo o trabalho do regulador. O assunto sobre o qual me propuseram que falasse às senhoras e aos senhores é a democratização do acesso à energia sob a ótica do legislador. Todos aqui sabem o valor que a energia, notadamente a energia elétrica, tem para a vida das pessoas. Dada a importância para as populações, é preciso definir políticas públicas claras e eficientes para que se possa atendê-las, oferecendo a todos esse benefício tão fundamental. Surge aí o papel dos governos e, em especial, o dos parlamentares, dos parlamentos, na elaboração de políticas que atendam ao interesse da maioria da população, que, em geral, é menos favorecida. Os custos da extensão do benefício da energia à totalidade da população, a preço razoável, não são bancados pela iniciativa privada, como se sabe. Ela simplesmente os repassa para o seu preço final pagos pelos consumidores. Resta, portanto, a alternativa do subsídio, como o uso precisa sempre ser bem sopesado. É fundamental levar em conta a eficiência dos subsídios num processo de avaliação permanente. Como sabemos também, as leis definem o que deve ser feito. Como as coisas devem ser feitas, cabe ao regulador, que precisa agir nos estritos limites da lei. Isso só faz com que aumente a responsabilidade do legislador, bem como a necessidade de que ele deve agir sempre em sintonia com o regulador, ouvindo sua experiência e os seus conhecimentos. É assim que temos agido na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado no Brasil, a qual tenho a honra de presidir no momento. Sempre que algum tema relevante entra na pauta legislativa, convidamos a comissão, especialistas e sempre o regulador para que possamos aprender e decidir melhor sobre aquele assunto. Se não formos diligentes o suficiente ao produzir leis, poderemos estar enfiando o regulador, prestadores de serviço e parcelas da população em camisas de força ou guiando-os rumo a soluções ruins. Assim, as leis que tratam do tema energia em particular precisam ser muito bem pensadas, dada a abrangência que seus efeitos têm sobre a população e os custos que elas envolvem, especialmente os financeiros, quando se trata de subsídios. Se me permitem, gostaria de lhes falar sobre as principais políticas adotadas no Brasil para promover a democratização do acesso à energia elétrica. A solução desse problema em nosso país passa por duas dificuldades principais: o tamanho da nossa população mais pobre e as dimensões continentais do Brasil, com localidades remotas e de difícil acesso. Para exemplificar, só a floresta amazônica ocupa 4,2 milhões de quilômetros quadrados, cerca de metade do território nacional. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e tem 1.100 afluentes. Isso cria um obstáculo natural formidável para a prestação de serviços de energia elétrica, o que torna extremamente custoso levar esse benefício a pequenas populações isoladas. Junto com o advento da desestatização do setor elétrico brasileiro, iniciada em 1995, o desafio de universalizar a prestação do serviço de energia elétrica tornou-se mais premente. Embora fosse ambição nacional antiga, somente em 2002, a Lei 10.438 instituiu diretriz para esse fim, criando a indispensável fonte para o seu financiamento. Foi instituída a Conta de Desenvolvimento Energético, CDE,
que é abastecida com recursos provenientes dos pagamentos de empresas do setor pelo uso de bens públicos, das multas aplicadas aos agentes do setor pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e de cotas anuais pagas pelos agentes que comercializam energia elétrica com o consumidor final. É óbvio que os valores dessas cotas vão para a tarifa paga por todos os usuários do sistema. Assim, o grosso da conta de universalização vem sendo pago por todos os consumidores de energia elétrica do país. Com isso, a tarifa social de energia elétrica, voltada para o atendimento da população de baixa renda, como manda a Lei 10.438, concede descontos na conta de luz às famílias de baixa renda até o limite de consumo mensal de 220 kW. Quanto menor o consumo, maior é o desconto, que pode chegar até 65% em relação à classe residencial normal. Tem direito a esse benefício famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Famílias com renda de até 3 salários mínimos, com pessoa portadora de doença ou patologia em que o tratamento necessite do uso contínuo de equipamentos ligados à energia, e idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência que recebam o benefício de prestação continuada da assistência social. Essa política beneficiou 9,3 milhões de unidades consumidoras de baixa renda em 2019. Custo aproximado de quase 2,5 bilhões de reais, o equivalente a quase 530 milhões de euros, segundo informações da ANEEL. Não menos relevante é o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, mais conhecido como Luz para Todos, que objetiva levar energia elétrica a toda a população brasileira. Iniciado efetivamente mediante a publicação do Decreto 4873 de 2003, que se apoia na já referida Lei 10.438, o programa se estendeu por muito mais tempo do que o estimado inicialmente, em razão das dificuldades apontadas. Agrupamentos populacionais em locais remotos e custos elevados para levar energia até eles fazem com que até hoje se esteja trabalhando para o seu atendimento. Apesar disso, o programa é um sucesso. 99,8% dos mais de 210 milhões de brasileiros já dispõem hoje do conforto proporcionado pela energia elétrica. Cerca de 16,8 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo programa, dentre elas várias comunidades indígenas, segundo o Ministério de Minas e Energia. Foram investidos para isso 21 bilhões de reais, o equivalente a 4,4 bilhões de euros entre 2004 e 2019. Ainda que óbvio, gostaria de relembrar aqui os benefícios que vêm junto com a energia elétrica. Ela contribui para a redução da pobreza e aumento da renda familiar. Permite a melhoria do abastecimento de água, do saneamento básico, da saúde e da educação. Possibilita a aquisição de eletrodomésticos e outros equipamentos elétricos para o uso no meio rural, pelas famílias, gera empregos com o uso de mão de obra local e aplicação de materiais e equipamentos nacionais. Favorece a permanência das pessoas do campo, graças à melhoria da qualidade de vida, e facilita o acesso dessas populações aos serviços públicos e aos programas sociais dos governos. Por último, mas não menos importante, gostaria de citar outro programa ainda em curso no Brasil, que é a Conta de Consumo de Combustíveis. A CCC foi criada pela Lei 5.899, de 73, com o objetivo inicial de ratear os custos com combustíveis utilizados no Sistema Interligado Nacional, o SIM, mas desde 1992 é utilizada para cobrir os custos de combustíveis apenas dos sistemas isolados. Os sistemas isolados são destinados ao abastecimento de cidades e pequenas localidades não alcançadas pelo Sistema Interligado Nacional, que atende a maior parte do país. Por serem isoladas, elas têm de ser atendidas por geração térmica, muito mais cara que a energia disponível no sistema interligado. Dado o seu preço, ela é subsidiada pela CCC, custeada por recursos da já mencionada Conta de Desenvolvimento Energético, CDE. O programa atende 235 sistemas isolados em 8 estados brasileiros: Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rondônia, meu estado, Acre, Roraima, Amapá e Pernambuco.
O custo estimado de manutenção dessa conta pela Câmara de Comercialização para 2020 é da ordem de 9,9 bilhões de reais, o equivalente a quase 2 bilhões e 100 milhões de euros. Bem, senhoras e senhores, esses são os programas que gostaria de apresentar como caminhos para a democratização do acesso da população à energia elétrica. Como puderam ver, são todos oriundos de leis debatidas e aprovadas pelo Congresso Brasileiro, o que confirma a grande responsabilidade dos legisladores na elaboração dessas políticas públicas. São também especificamente ajustadas à realidade brasileira. O importante, no entanto, é que servem para levar energia elétrica à quase totalidade da nossa enorme população. Encerro por aqui, agradecendo a generosidade com que me ouviram, a generosidade do convite. Espero ter trazido informações interessantes e pertinentes a esse evento para todos. Muito obrigado. Muito obrigada ao Sr. Senador Marcos Rogério. Peço ao Dr. Fernando Mosna e ao Dr. Efraim que o transmitam. Teve uma apresentação muito focada e muito interessante acerca do que está a ser feito no Brasil para um acesso mais generalizado e democrático da energia elétrica e que expressivamente também nos dará ideias a todos aqueles que partilhamos este espaço. Nós teríamos espaço para uma ou duas questões, não muito mais do que isso, se quisermos manter o tempo que nos tínhamos comprometido. Tivemos aqui alguns contratempos em termos de organização e de perda de ritmo, que é exatamente o contrário do tema do painel, que é a inovação. E, portanto, arriscando-me a ser eu própria, enquanto moderadora, a diferença entre a inovação e a percepção da inovação, que é querer que funcione e existirem aqui alguns problemas, e esta circunstância de todos passarmos em simultâneo para sistemas, e todos nós estamos a aprender, e todos os dias diferentes e novos sistemas têm estas contingências que ultrapassamos. Não sei se temos alguma questão. Há uma questão sobre a casa elétrica, penso dirigida ao engenheiro Pedro Rocha, e a eliminação do gás de botija. E o que é que se passa com o gás canalizado? Pergunta o Rodrigo Gabriel Fernandes. Se também está pensado que a casa elétrica é só quando para quando atingirmos a eletricidade renovável, ou já pode ser feito, não é? Com a ligação entre a casa elétrica e esta elevada penetração da produção renovável. O seu produto, Sr. Muito rapidamente, tenho todo o gosto em responder. A casa elétrica, como foi concebida, é um produto fundamentalmente dirigido aos clientes que têm gás butano e gás propano. Há um potencial de poupança associado à casa elétrica, porque o gás de propano e butano é mais caro que o gás natural, também tem imbuído um certo desperdício, e quando nós adotamos soluções elétricas, tipicamente poupamos quilowatt-hora, portanto isto é, gastamos menos quilowatt-hora. Se então usarmos bombas de calor para aquecimento de água, essa poupança é muito significativa e, portanto, neste projeto de casa elétrica que nós já colocamos no mercado, existe um racional que está muito ligado à poupança, isto é, os clientes adotam uma medida de descarbonização, de eletrificação dos seus consumos energéticos e, ao mesmo tempo, têm um impacto relevante nos seus consumos energéticos por via da redução dos custos dos seus consumos ou a poupança de energia associada. De facto, os clientes de gás natural
também podem usufruir da casa elétrica, claro que sim, mas o gás natural de facto está numa segunda linha da nossa promoção, porque achamos que é prioritário por razões económicas chegar aos clientes que de facto têm gás butano, e não só gás butano, eu não sei se têm ideia, por exemplo, que em Portugal há 100 mil caldeiras a gás óleo que são usadas para aquecimento de água quente, e isso implica uma despesa enorme para as famílias, ou então não ligar a caldeira, e isso implica que as pessoas têm, de facto, passam frio durante o inverno. Isto é muito típico no centro e no norte do país, mas não sei se têm estes números. Há 100 mil caldeiras a gasóleo em Portugal e, portanto, uma solução de eletrificação, obviamente, faz todo o sentido para esta questão. Quanto à questão dos objetivos de descarbonizar e acabar com o gás de botija, são os objetivos que são traçados, são fortemente incentivados pelos objetivos da União Europeia. O Governo, inclusivamente, já manifestou o interesse em lançar programas de suporte à transformação das casas, embora, do nosso ponto de vista, isto não se resolve só com dinheiro, resolve-se com outras questões, e aqui deixem-me ligar isto à apresentação anterior. A intervenção do professor Vladimir Miranda calhou aqui tão bem, porque nós mostramos claramente a importância de ter modelos de difusão para definir, por exemplo, onde é que vamos criar corpos de instalação. Nós temos muitos problemas, porque não temos homogeneamente uma capacidade de instalar em todo o país, e estes modelos de difusão podem ser absolutamente fantásticos para nos ajudar a definir prioridades. Isto é, não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Isto permite-nos fazer algumas coisas e definir as prioridades. Eu certamente aproveitarei para falar com o professor Vladimir Miranda um dia destes sobre este tema, porque acho que faz todo o sentido. Não sei se respondi, se não, muito obrigado. Respondeu, muito obrigada. Eu tenho estado aqui a receber questões, mas tendo o martelinho da moderação, vou selecionar uma para cada um dos oradores, e portanto tinha aqui para o professor Vladimir Miranda se podia partilhar alguns exemplos dos incentivos que podem ser aplicados aos diferentes estratos económicos, o baixo, o médio e o alto, tal como definiu na sua intervenção. Terá que ligar o microfone. Não ouviu a minha pergunta? Okay, pronto, ouvi, estava controlado o meu microfone pela organização e, portanto, eu não podia falar. Eu, aliás, quero dizer que acho esta organização fantástica, com o meu estilo sempre bem-humorado, porque conseguiram calar um político durante algum tempo, que é obra. E, portanto, o senador, durante algum tempo, não pôde falar. Isso é um milagre, quase. Eu vejo que meus amigos do Brasil estão concordando comigo, né? A RELOP tem realmente um poder extraordinário. Mas eu ia dizer que a pergunta que me é feita é cruel, porque há um passo que nós não nos atrevemos a fazer ainda, que é o desenhar medidas políticas. Isso é um passo que as autoridades políticas é que têm que pensar e fazer de acordo com outros critérios para além destes que nós estivemos aqui falando. O que eu falei é que se desenharem algumas medidas políticas, a gente pode testar, verificar, confirmar e até alertar para efeitos perversos. Agora, eu não tenho, peço desculpa a quem fez a pergunta, eu não tenho na mão a proposta de medidas políticas. Mas se me convidarem para outro webinar, eu preparo uma resposta para isso. O que acontece é que eu queria aproveitar só para dizer isto. Para além das medidas de incentivo aos cidadãos, aos consumidores, há outras medidas de incentivo à própria inovação que deveriam ser pensadas pelas entidades reguladoras, políticas, do setor, etc. Porque
não adianta pensar na disseminação tecnológica se ela depois, do interesse nacional, não for sustentada também por algum conhecimento nacional e alguma contribuição da inovação nacional para os processos. Senão, muitos países se arriscam pura e simplesmente a suportar qualquer transformação, pura e simplesmente em ciência e tecnologia e soluções importadas, sem nenhum reflexo direto naquilo que nos interessa nestes processos transformacionais, que é também ser um processo que aumenta a riqueza do país e não um processo que endivide mais o país relativamente ao exterior, nomeadamente a dívida tecnológica. Portanto, o Brasil tem uns esquemas, a ANEEL é muito responsável por alguns desses esquemas de incentivo à inovação, eu não vou dissertar sobre isso. Portugal encara o problema de outra maneira, enfim, Angola, Moçambique encararão de outra maneira. O que eu quero alertar é que se não houver contribuição endógena para a criação de soluções tecnológicas de suporte ao processo transformacional, este processo é um presente envenenado para os países. Muito obrigada. Esse alerta final faz-nos pensar a todos. Tenho mais uma questão, agora dirigida ao Dr. Fernando Mosna, se porventura poderia partilhar alguns exemplos de como levaram energia para as zonas mais rurais, como a Amazónia e outros estados, tal como foi referido pelo senador Marco Rogério, e quais os tipos de recursos energéticos que foram mobilizados para isso. Não sei se estou a ser ouvida. Liberou. Obrigado. Doutora Maria Cristina, obrigado. Registro aqui a infeliz ocorrência do senador ter que se deslocar para o estado dele por conta de atividades políticas, mas preparou o vídeo que nós só pudemos ouvir e transmitir algumas das ideias legislativas que o Congresso Nacional Brasileiro vem fazendo com que se tornem realidade em termos de democratizar o acesso à energia elétrica no Brasil. Referi também aqui a participação do Dr. Efraim, que é o presidente da RELOP, primeiro brasileiro presidente dessa importante instituição. E antes de fazer essa abordagem que foi perguntada, eu gostaria só de fazer um registro, porque foi na linha do que o Dr. Vladimiro falou, e é o que nós temos visto aqui no Brasil, a respeito das distorções que nós temos enfrentado quanto ao acesso de energias renováveis. Aqui no Brasil nós vemos o impacto de subsídios em relação à geração distribuída de fonte solar, é um fenômeno aqui no Brasil também. E eu gostei muito da apresentação do Dr. Pedro Geirinhas a respeito de dois pontos que chamam a atenção quanto à possibilidade de crowdfunding para acesso à geração distribuída, também é uma maneira de democratizar, óbvio, que tentando rever a questão dos subsídios, e o Smart Now, um sistema bom de medição de consumo. Em relação à pergunta quanto a democratizar o acesso à energia elétrica, especialmente na região amazônica, esse é justamente o desafio que resta para nós aqui no Brasil. Boa parte dos nossos estados brasileiros eles já estão interligados no sistema interligado nacional. Mas nós temos porções na região norte, parte do Amazonas, Roraima, Rondônia, que ainda não estão interligadas. Então, nesses casos, o que é feito é fazer com que tenha uma contratação de térmicas, aí é utilizar combustível fóssil, diesel normalmente, para fazer com que atenda aquelas localidades que não estão no sistema interligado. E justamente por conta disso, que seria um combustível mais caro, um meio de geração de energia mais dispendioso, para não onerar aquelas pessoas que moram nesses lugares, que nós fazemos uso daquela política pública que foi falada pelo senador, da conta de consumo de combustíveis fósseis, que é uma espécie de subsídio para fazer com que quem não está sendo atendido pelo Sistema Interligado Nacional tenha condições de receber energia elétrica em sua casa a um preço mais acessível, subsidiado por todos os demais brasileiros. Essa que é a política pública que nós temos hoje em dia implementada no Brasil.
Muito obrigada, e chegando quase a horas e descontados, com os descontos técnicos a que demos origem, e agradecendo uma vez mais a todos, eu penso que iria passar apenas um ecrã para a avaliação da sessão, que depois organizaremos no final, quanto a este ciclo de painéis que a RELOP organizou. Sei que temos ainda cerca de 100 pessoas, 100 participantes a ouvir-nos, o que é um número muito assinalável, mesmo considerando que alguns podem estar à espera que volte a quebrar o painel. Não vai acontecer. Já chega a votação. Não sei se já podemos passar os resultados ou ficar depois para o final, porque isto é um tempo. E voltando ao ecrã em que nos podemos ver a todos, eu gostava de ver e passar a palavra para encerramento ao Dr. Efraim Cruz, meu caro colega e amigo Dr. Efraim, presidente da ANEL, presidente da RELOP e diretor da ANEL, um grande e empenhado impulsionador desta organização nos fóruns internacionais, e estamos todos muito expectantes para o seu encerramento, e portanto passo-lhe a palavra. Agradecer à doutora Cristina Portugal, né, que conduziu de forma brilhante a nossa terceira sessão de webinários da nossa conferência anual da RELOP, que, não tenho dúvidas, já foi um sucesso e é um sucesso. E quero agradecer e parabenizar a todos os participantes das 12 agências reguladoras de energia dos 6 países de língua portuguesa, que nos acompanham nessa rica sequência de debates há exatos 3 semanas. Saudação especial aos membros e amigos estrangeiros que compartilham conosco esta desafiadora e bonita trajetória de regulação no setor energético de nossos países. Faço questão aqui de citar os nossos representantes, aqui no Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Agência Nacional de Petróleo, ANP, em Portugal, a ERSE e a ENSE, em Angola, a NPG e a IRDP e IRCEA, em Cabo Verde, ARME, Moçambique, ARENE e INP, e em São Tomé e Príncipe, país do nosso vice-presidente, também da AGER e também lá a ANP. Estendo aqui especialmente minhas saudações e agradecimento aos convidados especiais que dividiram conosco a satisfação de conduzir esta última sessão virtual de conferência anual da RELOP do ano de 2020. Agradeço de forma muito especial o senador da República, senador Marcos Rogério, atual presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, que tem desempenhado um belíssimo trabalho junto ao Poder Legislativo e em muita consonância com o regulador do setor elétrico, não somente setor elétrico brasileiro, mas no ambiente de toda a regulação do Brasil. Aqui representado
pelo Procurador Federal, doutor Fernando Mosna, que é consultor jurídico da Comissão de Infraestrutura do Senado e, em particular, um amigo muito especial. A doutora Cristina Portugal dispensa qualquer comentário, até pela brilhante condução que exerceu nesse nosso último painel. Orgulho de ter a doutora Cristina como nossa diretora executiva da RELOP, juntamente com toda a sua equipe, que não medem esforços para que nós venhamos a obter sucesso no ambiente da nossa conferência, que esse ano, devido a essa questão de pandemia, nós estamos fazendo aí de forma virtual, mas não perdeu em nada o brilhantismo que a Conferência da RELOP sempre exerceu no cenário de regulação dos países lusófonos. Agradecer também o professor Vladimiro, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Portugal, uma palestra excepcional. Agradecer também o doutor Geirinhas pela forma com que abordou e explanou nas suas colocações a questão também da democratização do acesso, e reitera a grande satisfação de termos conseguido nos beneficiar dessas sessões virtuais para mantermos a tradição da RELOP em realizar anualmente a nossa conferência anual. Mesmo diante de um cenário adverso de distanciamento e de isolamento pela pandemia, a tecnologia nos possibilitou mantermos a conferência da RELOP por meio desses mecanismos virtuais, o que para a gente nos possibilitou, mesmo que de forma distante, uma aproximação, mas, sobretudo, levar aquilo que nós acreditamos, que é conhecimento, compartilhar o ambiente de regulação dos nossos países. Vejo que cumprimos com enorme êxito o desafio de refletir e debater sobre temas extremamente importantes, como a transição energética, desafios para a regulação dos biocombustíveis. Aqui nós tivemos a presença do Dr. Adriano Pires, um expert no ambiente de combustíveis no Brasil. Também hoje falamos sobre democratização do acesso à energia. O Brasil é um país com 99,8% de capilarização de acesso à energia, um case aí a nível de mundo, tendo em vista as dimensões continentais que o Brasil possui, e em grande parte se deve às medidas adotadas no ambiente legislativo, conforme foi citado pelo senador Marcos Rogério. Também tivemos a proteção dos consumidores na esteira da modernização energética regulatória. Eu, que represento o Conselho Nacional de Defesa dos Consumidores aqui do Ministério da Justiça no Brasil, para a gente é uma grande alegria estar tentando imprimir esse equilíbrio entre concessões de serviço público e defesa do consumidor. E tivemos, especialmente nessa semana, o privilégio de contar com o apontamento do professor Valdemiro Miranda sobre projetos inovadores no setor elétrico, assim como citou o Procurador Federal, doutor Fernando Mosna. Também tivemos a apresentação do representante da EDP Portugal, doutor Pedro Rocha, sobre os desafios e oportunidades da energia solar em Portugal. Tivemos as contribuições do senador Marcos Rogério sobre todo o processo legislativo brasileiro no tocante ao acesso e à democratização da energia. E que privilégio o nosso de contar com as reflexões do senador e conhecer a sua valiosa contribuição como atual presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal no Brasil. Essas ricas contribuições e audiências que tivemos ao longo dessas 3 sessões marcam um cenário evolutivo importante da nossa associação, mesmo em momento de pandemia. Hoje compartilhamos não apenas este, que é o nosso maior patrimônio comum, a língua portuguesa, mas também nos elevamos a um novo patamar de intercâmbio entre Europa, África e América Latina, elevando a RELOP a um nível internacional que ultrapassa os países lusófonos, mas entra no intercâmbio de regulação internacional, buscando sempre as melhores práticas e as melhores congregações de regulação para os países
que hoje congregam a RELOP. Compartilhamos desafios similares e, acima de tudo, a consciência de que juntos podemos fomentar transformações inovadoras no campo da transição energética e da regulação das nossas nações. Digo que, como presidente da RELOP, o nosso objetivo em substituir a conferência anual de forma presencial por uma modelagem virtual nesse novo momento que o mundo vive, né, numa crise internacional sanitária que eu vou dizer exógena ao setor elétrico, nos desafiou e nós da RELOP, e assim como a ARIAE, presidida pelo presidente e o atual diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, doutor André Peptoni, migraram para esse ambiente de virtualidade e acredito que de forma muito exitosa atingimos os nossos objetivos. E aqui eu gostaria de dar um agradecimento todo especial a cada um dos nossos colegas que contribuíram, doutora Cristina Portugal, doutora Nathalie, doutora Angélica, nossa assessora internacional aqui da ANEEL, que não mediram esforço algum para poder contribuir com esse ambiente, doutor Vladimir, porque não foi fácil a tomada de decisão de não termos a nossa conferência anual e adotarmos, doutor Pedro, um modelo de conferência virtual, onde todo mundo passa pelo novo normal, todo mundo passa por um ambiente agora diferenciado e que nós devemos nos acostumar. Nós estamos observando na Europa uma segunda onda e o Brasil ainda não saiu nem da primeira onda, né? Então, é um momento para a gente que a gente finaliza a nossa conferência anual da RELOP felizes e com uma alegria imensa de ter cumprido a nossa missão e, naturalmente, isso só foi possível por essa equipe maravilhosa que nós temos na RELOP e de todos os países que congregam a RELOP e de todos os nossos reguladores. Um agradecimento todo especial à Assembleia Geral que nos apoiou e que nos apoia nas ações da RELOP. Gratidão a cada um dos senhores aqui e eu declaro encerrada a Conferência Anual da RELOP de 2020, agradecendo a todos. Obrigado de coração a cada um dos senhores que contribuíram, sobretudo os nossos palestrantes, ao Procurador Federal, doutor Fernando Mosna, ao doutor Vladimir, ao doutor Pedro Geirinhas e a nossa maestra de hoje, a doutora Cristina Portugal, e aqui nós deixamos nosso agradecimento todo especial. Espero que todos que nos escutam tenham aproveitado e, com certeza, esse é o primeiro de outros ciclos que nós estaremos a promover na RELOP. Gratidão, uma boa tarde a todos, fiquem com Deus.